Olá, que bom ter você aqui comigo nesse dia. Não sei se é amanhã ou tarde, mas quero dizer para você que Deus está conosco 24 horas. E Ele não se afasta de nós. Que essa palavra possa edificar, restaurar, fortalecer a tua fé. Que essa palavra possa vir de encontro às tuas necessidades. A palavra de Deus diz que a gente é cheio de fé quando a gente ouve a palavra de Deus. Então que bom que você parou um tempinho para ouvir a palavra de Deus. E eu quero ler com você o versículo 6 do capítulo de Isaías 55, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e ao pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designeis. Então aqui Deus nos dá uma promessa maravilhosa, mas Deus também nos dá um pedido. Deus fala para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Bom, se a palavra de Deus fala buscai ao Senhor enquanto se pode achar, significa que vai ter algum momento que você não vai achar o Senhor. Muitas vezes a gente fica deixando para depois. Depois eu cuido da minha vida espiritual. Depois eu vou cuidar da minha fé. Depois eu oro. Depois eu peço perdão para aquela pessoa que eu magoei. A palavra de Deus fala: buscai o Senhor hoje. Hoje é dia de você buscar ao Senhor. A palavra de Deus fala: deixe o perverso o seu caminho. Sabe aquilo que desagrada a Deus e que você sabe muito bem que quando você faz, você desagrada a Deus, mas você continua fazendo? Você repete e repete e você não olha para o Senhor e só olha para o seu umbigo? É isso que Deus fala para mim e para você. Deixa aquilo que está errado, aquilo que o Espírito Santo tem falado para você. Para de fazer isso, para de brigar com fulano, para de arrumar confusão, para de pegar o que não é seu. Isso, Deus tem falado para mim nesses dias. Conserta as coisas que estão erradas, se organiza, muda a sua postura, muda a sua atitude. Nós precisamos mudar o nosso pensamento e o nosso olhar. A palavra de Deus fala para a gente consertar aquilo que não está agradando a Deus. Para que a gente tenha o mesmo sentimento que Cristo tinha com as pessoas. E o mesmo sentimento de Cristo era de amor, de compaixão. Quando ele foi para a cruz, ele perdoou as pessoas que tinham ofendido, que tinham batido nele, que tinham cuspido na cara dele, que tinham açoitado ele. Ele perdoou, sem que eles pedissem perdão. Então nós precisamos entender esse sentimento e viver isso. Jó passou por um monte de aflições e ele disse: agora eu conheço não só de ouvir falar, mas eu conheço de contigo andar. E nós precisamos andar com Deus todos os dias, nós precisamos caminhar com o Senhor, para que a gente não se afaste da presença, da unção poderosa dEle, para que a gente não se afaste, deixe o Espírito Santo entristecido. O Espírito Santo é uma pessoa, e muitas vezes a gente entristece Ele por conta da nossa conduta, por conta do nosso comportamento, por conta daquilo que a gente fala, o tom de voz que a gente fala com as pessoas. Às vezes ofende o outro, às vezes magoa, não é um tom de amor, de mansidão, de humildade. E nós precisamos trabalhar isso na nossa vida todos os dias. A palavra de Deus fala: deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Converter ao Senhor é mudar a rota. Converter é mudar a rota, é mudar o direcionamento, é mudar o caminho, é mudar o falar. Mas eu sempre falei assim, a minha mãe sempre falou assim. Não, mas Deus está falando para você: fala como Cristo falava, age como Cristo agia, ande como Cristo andava nessa terra. Jesus curava os enfermos, Jesus não se preocupava com o que os outros pensavam, Jesus fazia a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica pensando no que os outros vão pensar da gente, mas Deus fala para mim e para você: o que está precisando mudar? Vamos refletir um pouquinho. O que precisa mudar na sua vida? E Deus também tem uma promessa, Ele fala, porque Deus é rico em perdoar. Ele quer perdoar você e eu.
aquilo que a gente não consegue, aquilo que é uma falha difícil. Deus quer nos perdoar. Então a palavra de Deus fala que Ele é rico em perdoar. Quando você entende que você é filho de Deus, você sabe que essa qualidade do perdão está dentro de você também. Você também é rico em perdoar. Quando você se posiciona, quando você fala, Deus, me ajuda a perdoar o fulano, me ajuda a perdoar aquele que me ofendeu, me ajuda aquele que passou a perna em mim, me ajuda perdoar aquele que me roubou, aquele que fez mal, aquele que fala mal de mim todo dia. Me ajuda, Senhor, eu não quero ficar com ressentimento no meu coração, eu não quero ser um depósito de ódio, de ressentimento, de raiva. Eu quero ser um dispenseiro da glória de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero ser alguém que faz a diferença na vida dos outros. Aqui Deus deixa uma promessa para mim e para você. Às vezes a gente tem alguns sonhos e a gente acha que Deus vai fazer, mas Deus tem um sonho muito melhor para você. Deus tem um sonho muito maior para você. Deus tem algo grande na sua vida. E você acaba olhando só para uma pequena parte do sonho, mas Deus tem algo muito amplificado. O pensamento de Deus é elevado. O pensamento de Deus é grande, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a mudar a nossa atitude, o nosso pensamento, Deus começa a agir na nossa vida no sobrenatural. Você começa a mudar algumas atitudes naturais, você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, você começa a se converter dos maus caminhos, dos maus pensamentos. Você começa a negar aqueles pensamentos ruins, fala, não, isso eu não quero esse pensamento, eu nem vou falar isso, porque a palavra é semente. Eu vou pensar, mas não vou falar. Eu vou falar ao contrário, eu vou profetizar ao contrário, na vida dos meus filhos, na vida do meu cônjuge, eu vou fazer a diferença, né? A palavra de Deus fala que em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, em lugar da sarça crescerá a armurta, e será isto para a glória do Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. Então Deus nos dá promessas aqui, que aonde está ruim, onde está devastado, Deus vai trazer a glória dele para a sua vida, a glória dele para a sua casa, a glória dele para a sua família. Deus vai fazer a diferença na sua vida e as pessoas vão notar que é a graça de Deus, que é a presença poderosa de Deus que está agindo sobre você, que está agindo no sobrenatural. E Ele vai te encher de fé, de esperança, de coragem, de amor para perdoar até os seus inimigos. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra de Deus é viva, ela não muda. Deus tem princípios e promessas que são nossas e nós precisamos nos apossar delas, nós não podemos deixar para depois. Busca o Senhor agora, busca o Senhor enquanto se pode achar, agora é o momento, hoje é o dia de estar na presença do Senhor. Hoje é o dia de buscá-lo em todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Que você creia nessa palavra, que você seja endireitado pelo Senhor, que os seus caminhos que são tortuosos sejam corrigidos, sejam aplanados, sejam iluminados pela presença poderosa do Senhor. Que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça, que você e eu possamos buscar o Senhor hoje, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, para receber e para ver as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, encaminhe para algum amigo, para alguma pessoa, para que a palavra de Deus continue sendo falada, proclamada em todos os lugares dessa terra. Um ótimo dia para você!